Bem-vindos ao Raízes e Letras. Aqui nós falamos de fé profunda com livros que transformam. Eu sou Milena Kogo e hoje vamos conversar sobre 3 livros para quem quer conhecer a fundo a vida de C.S. Lewis. C.S. Lewis é uma das figuras mais marcantes do século XX. Ele é nada mais nada menos do que um dos autores mais influentes da literatura cristã e conseguiu dialogar com pessoas tanto de dentro da igreja como de fora, se tornando um grande apresentador da fé cristã. Conhecer a sua vida é uma jornada muito legal, porque ele passou do 8 para o 80. Ele era ateu e se converteu ao cristianismo. Por isso, nada melhor do que descobrir como foi esse processo de extremos. Eu começo por este livro aqui, Surpreendido pela Alegria, uma biografia, uma autobiografia, na verdade, escrita pelo próprio Lewis, em que ele vai contar como foi essa sua jornada de encontro com Cristo. O seu processo de conversão, ele meio que se divide em 2. Primeiro, ele passa a acreditar em Deus e depois ele acredita em Cristo. É uma jornada que foi mais faseada. E ele fala um pouco sobre isso aqui nesse livro. Ele conta a questão da perda da sua mãe, que foi um dos fatores que o levaram ao ateísmo. Ele fala da sua relação com seu irmão, com seu pai, das suas dificuldades na escola. Inclusive, ele só vai deslanchar na educação depois que ele se torna um aluno homeschooling, em que ele tem ali o apoio de um tutor, que vai servir de inspiração para o professor Diggory, que é o tutor das crianças em As Crônicas de Nárnia. Inclusive, eu acho que o professor aqui é o Kirk, né? O Diggory Kirk, em Nárnia, e o tutor do C.S. Lewis, acho que ele se chamava Kirk também. Ele conta sobre a sua experiência na Primeira Guerra, sobre um amigo que ele teve que vai ser muito marcante para ele, e é sobre o seu clube de colegas da universidade, que inclusive o Tolkien faz parte, e vai ali ajudá-lo na compreensão da fé cristã, e sobre como a alegria de Cristo invade a vida dele, e ele então se converte. Inclusive é daí que vem o nome Surpreendido pela Alegria. É muito legal, e o mais legal é que ele conta a sua história fazendo comentários sobre ela, né? Então os comentários do Lewis já são muito pertinentes, quando ele faz sobre a sua própria história, acaba sendo muito legal. E já que eu falei sobre o Tolkien, a segunda dica é esta aqui, O Dom da Amizade, do Colin Duries. Este livro vai tratar especificamente da amizade do Tolkien com o Lewis. Eles foram muito amigos. Inclusive, o Tolkien disse que se não fosse o Lewis, ele não teria publicado O Senhor dos Anéis, que o apoio do C.S. Lewis foi muito legal na construção dessa história. E o Lewis, para retribuir, ele deu as Crônicas de Nárnia para o Tolkien ler, mas o Tolkien não gostou muito. Ele, na verdade, disse que ali a simbologia das Crônicas de Nárnia, né, principalmente do leão, a feiticeira e o guarda-roupa, estava tudo muito explícito e ele não gostava disso. Ele gostava de que ficasse bem subentendido, que é basicamente o que ele faz com o Senhor dos Anéis. Quando você tem ali o anel simbolizando o pecado, o Frodo simbolizando a condição humana, o Gandalf simbolizando o sacerdote, profeta, o Aragorn representando Jesus. Ele gostava dessa coisa mais assim, subentendida. E o Lewis acaba sendo mais explícito. E ele não gostou muito disso. Depois a amizade deles teve ali também, deu uma esfriada, porque o Tolkien, ele era católico. E ele não gostava muito de protestantes, porque a sua mãe se converteu do protestantismo ao catolicismo e ela foi muito rejeitada pela família por causa disso. O Lewis, quando se converte, não vai para o catolicismo, ele vai para o anglicanismo, ele se torna um membro da igreja anglicana. E o Tolkien não gosta disso. O Tolkien depois não gosta também do casamento do Lewis. O Lewis se casa com uma mulher divorciada americana e alguns anos depois ela falece, vítima de câncer. O Lewis descreve todo esse processo de luto, toda essa incompreensão diante do sofrimento humano pela perda de alguém. Ele descreve isso no livro Anatomia de um Luto. É um livro bem legal, fininho, mas muito intenso, muito, muito legal você ver o coração do Lewis sendo rasgado por ele mesmo ali diante de Deus. Acaba sendo uma leitura
que a gente se identifica bastante, principalmente quem já passou por um luto de uma pessoa muito próxima. Mas enfim, esse casamento também desagrada um pouquinho Tolkien, mas eles depois retomam ali, né? O carinho sempre ficou, a consideração sempre ficou, a importância de um na vida do outro sempre ficou. Inclusive, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, um dos meus livros preferidos da vida, foi dedicado, Lewis dedicou esse livro ao Tolkien, e aqui nós falamos, o autor fala bem dessa amizade. Mas, contudo, entretanto, todavia, olhem o tamanho deste livro, falando de duas figuras gigantes, como Lewis e o Tolkien. Então, não espere muito aprofundamento, porque é impossível, né? Desse tamanho. O autor divide cada capítulo falando de um e de outro, intercalando um capítulo Lewis, um capítulo Tolkien, ali na infância, na questão do que cada um passou, o casamento do Tolkien, ele fala, o nascimento dos filhos, a chegada do Tolkien na universidade, dos estudos, de filologia, e por aí vai. Então, não dá. Eu entendi muita coisa deste livro porque já tinha lido a terceira dica desta lista. E a terceira dica é Lewis, do Ateísmo às Terras de Nárnia, do Alistair McGrath. Esse livro, aí sim você tem um panorama geralzão da vida do C.S. Lewis, falando de tudo, desde o início, a sua infância, a sua dificuldade na escola, seu relacionamento com o pai e o irmão também, o falecimento da mãe, a experiência do Lewis na Primeira Guerra, o envolvimento meio que polêmico do Lewis com a mãe do amigo que ele tem durante a guerra. Parece que eles têm ali uma história, alguma coisa. Uma amizade do Lewis também que acaba sendo mais profunda para ele, né? Mais intensa. Tudo. E esse processo de conversão ao cristianismo. Então, muita coisa daqui eu entendi porque eu li o livro do Alistair McGrath, que depois faz um estudo mais aprofundado das Crônicas de Nárnia. Para mim, dos 3 livros, apesar deste livro aqui ter sido escrito pelo Lewis, o livro do McGrath é o melhor livro desses 3, porque você tem um geralzão da vida do C.S. Lewis. O Alistair McGrath é um grande escritor, ele é professor de Oxford, eu acho que ele é professor de teologia histórica, alguma coisa assim. Ele tem outros livros, ele escreve muito bem e ele faz assim. Ele não toma partido, não é um livro que ele quer defender o C.S. Lewis. Inclusive, eu estou lendo, abre parênteses aqui, eu estou lendo a biografia do Billy Graham. E o autor também, assim, não passa pano, tá, gente? Não passa pano. O que tem de falar, ele fala, o que tem de expor, ele expõe. E é legal que, tipo assim, às vezes as biografias querem exaltar, né, a pessoa e tudo isso. Não, o que é pra falar é pra falar, o que é pra falar que não é legal, ele também fala. Tá por aí não. Fecha parênteses. E o Alistair McGrath traz todo esse panorama geral. Então, eu aconselho que leia primeiro, se quiser seguir aqui essa lista toda, leia primeiro o livro do Alistair McGrath, para depois ler esses 2 que vocês vão entender o que está por trás da escrita de cada um. Fica uma experiência mais rica, mais completa de visão do todo. Essas foram as dicas de hoje para quem, como eu, é fã do C.S. Lewis. C.S. Lewis é o meu autor preferido. Tá quase disputando espaço com o N.T. Wright, mas eu acho que ainda não chega lá. Lewis me marcou profundamente, já são aí mais de 15 anos me aprofundando nas obras do Lewis, eu gosto demais. Preciso fazer um vídeo aqui sobre cristianismo puro e simples, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, que são 2 dos livros mais importantes da minha vida. Tem muita coisa para falar sobre esses livros, por isso estou criando aqui coragem para montar todo esse roteiro de vídeo. Se esse conteúdo foi útil para você, não se esqueça de inscrever aqui no canal e deixar o seu like, que me ajuda bastante. Aqui no Raízes e Letras, nós falamos de fé profunda com livros que transformam. Até o próximo vídeo!